Salve, salve galera, tudo certo por aí? Tá chegando a hora de conhecer o campeão brasileiro, ou não. Talvez ele saia neste final de semana, talvez só na quinta-feira. O que a gente tem certeza é que temos piques e análises para você da rodada 37, também conhecida como penúltima rodada do Brasileirão, aqui no AFC Dicas, que tá mais do que especial, não é, Tadioto? Tudo bem, meu caro? Fala Gasparini, é verdade. Hoje a gente tem aí talvez uma das análises mais importantes da temporada, né? Para fazer aqui o jogo que pode definir o campeão brasileiro. Uh, Existe muita expectativa em cima dessa rodada e existe muitas possibilidades de valor, porque aqui a gente tem boa parte das equipes do campeonato ainda disputando alguma coisa, seja título, seja vaga de Libertadores ou mesmo fugir do Z4 e se manter na primeira divisão. Então a ideia é a gente abordar esses jogos que vão estar envolvendo essas equipes. Como sempre, quero pedir para quem nos segue aqui, se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal aqui, ajude a gente a continuar crescendo. Ativa o sininho aí para receber sempre as notificações de vídeos novos quando a gente trouxer aqui no canal. E é claro, deixa a sua opinião aqui, o seu manifesto aí nos comentários para a gente poder debater sobre a rodada e sobre as nossas análises aqui também. E olha só, eu já abri aqui o site da Léo Vegas, a Léo Vegas está conosco na rodada 37, estará também na 38, são R$5.000 por rodada nos bolões, o link está aqui para você participar. E você está vendo que o primeiro jogo aqui da tela é São Paulo e Palmeiras, o jogo é nesta sexta-feira, 9h30 da noite, é jogo atrasado, não vale pela rodada 37. Mas se você está vendo o vídeo antes da partida acontecer, vai ter uma pique em outro lugar, né, Tadioto? Você fez alguma coisa em relação a esse jogo. Me explica direito essa história aí, que me passaram mais ou menos. Para quem tá vendo esse vídeo agora, dá uma corrida lá no Instagram, @apostasfc, que lá vai ter análise para esse jogo São Paulo e Palmeiras, um jogo aí que pode colocar de alguma maneira o São Paulo garantido aí na fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras que já não tem muito interesse no campeonato, mas a gente vai trazer uma análise bacana para esse jogo lá no Instagram. Então corre lá pro Instagram, depois que você acabar de ver esse vídeo aqui, vai lá que tem palpite para esse jogo lá também. Fechado, então. Vamos embora para a rodada 37, começando com Coritiba e Ceará. Coritiba já rebaixado, 18h30 no Couto Pereira, no sábado. Esse jogo eu pulei justamente por causa disso. O Coritiba já não tem mais o que fazer no campeonato. O Ceará também praticamente já definiu a sua história nessa edição do Campeonato Brasileiro. Então, a tendência é que esse jogo tenha muito desinteresse, não só das equipes, como também da imprensa, enfim, e dos torcedores para ver essa partida. Esse é um cenário que não é muito bom para a gente trabalhar apostas, porque precisamos da motivação das equipes para poder encaixar alguma análise com mais precisão. Então, preferi focar em jogos onde as equipes têm ainda algo a disputar no campeonato. Como, por exemplo, Fortaleza e Bahia, é o outro jogo de sábado, 9h da noite, é o clássico nordestino na Arena Castelão. Um jogo que promete ser muito brigado, porque aqui é duelo direto para ver quem escapa da zona da degola. São as duas últimas equipes ali antes da zona do rebaixamento. Então, o Bahia está em 16º e o Fortaleza em 15º. O Fortaleza tá com a vida um pouco mais tranquila, porque se ganhar do Bahia, assim, já se livra definitivamente, não deixa tudo para a última rodada. Já o Bahia precisa vencer essa partida aí, é imperativo que o Bahia vence esse jogo para conseguir sair um pouco melhor na disputa aí direta com o Vasco, que é o time que vem logo o primeiro ali na zona de Z4. Então precisa vencer o Fortaleza para conseguir, com as próprias forças, se salvar de uma Série B no próximo ano. A questão é que o Bahia não vem conseguindo jogar um bom futebol e tá muito difícil encontrar aí um padrão que seja simples o suficiente para solucionar as carências do Bahia e conseguir assim fazer um bom jogo, conseguir pontuar. Então vai ser muito mais no desespero, assim, na vontade, na entrega dos jogadores que o Bahia pode buscar alguma coisa. Eu acho que no sentido de futebol jogado, o Fortaleza vem melhor. Nas últimas partidas aí mostrou uma certa desenvoltura contra alguns adversários mais qualificados. Eu acho que por jogar em casa também o Fortaleza leva vantagem. A minha sugestão de entrada aqui, handicap asiático menos 0,25 para o Fortaleza, pagando 1,90.
Vamos lá para o domingo, então, que o domingo promete muito no Brasileirão. Eu estou indo de acordo com a tabela da CBF aqui, então, sem suspense, sem mistério, vamos de cara. Deixa eu até pegar aqui, bonitinho, olha só. O jogo do Corinthians está antes aqui na Léo Vegas, mas na CBF o primeiro jogo é Flamengo e Inter. Então, sem suspense, tá, Dioto? Flamengo e Internacional, o grande jogo da rodada, quiçá o grande jogo do Campeonato Brasileiro neste domingo, 4 da tarde, no Maracanã. Então, são duas equipes que ao longo do campeonato e principalmente nas últimas semanas aí eu andei estudando elas bastante, porque um jogo dessa importância, dessa grandeza, ele contempla muitas variáveis, então vale a pena a gente se demorar um pouquinho analisando algumas delas aqui que podem fazer diferença no jogo. A começar pela parte mais importante, que são os desfalques das equipes, tá? William Arão machucou o dedão do pé dentro de casa, tropeçou no banheiro, quebrou o dedo e é muito provável que esteja fora desse jogo aí. Então, o Flamengo tem um desfalque inesperado aí, que é o William Arão, que era volante e foi posto de zagueiro pelo Rogério Ceni e vinha muito bem, era um jogador importante no esquema tático do Flamengo. Agora o Rogério Ceni vai ter que colocar um zagueiro mesmo ali na função, né? Tem zagueiros como o Luiz Gustavo, por exemplo, que estava na equipe aí, pode ser que não sinta tanto a ausência do Arão, mas é aquela coisa, né? O sistema que vinha jogando, sair um cara importante, pode trazer aí algum problema, alguma consequência negativa para a equipe do Flamengo. Mas o Internacional, por sua vez, está sem a sua dupla de defesa titular, né? Que é o Moledo e o Cuesta. O Moledo lesionou algumas semanas atrás e o Cuesta está suspenso, então vai ter que ir com dois meninos no miolo de defesa, o que obriga o Internacional a mudar um pouco a sua estratégia de jogo. Talvez, eu não sei se vai colocar um zagueiro aí como o Matheus Jussa, como o Pedro Henrique, que são os nomes que estavam sendo cotados aí pelo Inter para substituir o Vitor Cuesta agora nessa saída, já que o Lucas Ribeiro, que é o outro menino, já substitui o Moledo. Talvez o Abel Braga recue um volante, coloque aí o Rodrigo Lindoso, por exemplo, a jogar de zagueiro nesse jogo. Tem ainda a questão do Rodinei, lateral que pertence ao Flamengo, e para ser escalado contra o Flamengo, o Internacional teria que pagar R$1 milhão para ele jogar só esse jogo. Eu acho que o Inter vai pagar, porque com uma defesa toda reserva, o Inter não vai se dar ao luxo de colocar também um lateral reserva, embora muitas pessoas falem que o lateral reserva do Inter é melhor do que o Rodinei. Mas o que isso muda a nível de jogo, tá? Eu acho que o Internacional ele não vai poder fazer o que fez nos últimos jogos, que é começar com muita intensidade, tentar arrumar um gol e depois recuar o bloco e chamar o time adversário para cima. Se fizer isso contra o Flamengo, a tendência é que haja uma pressão que o Inter com a defesa reserva não consiga segurar. Então, o Inter vai ter que tentar manter o Flamengo longe da sua área, e para fazer isso precisa pelo menos ficar com a bola. Então, essa é a missão mais difícil do Internacional. O Flamengo tem, do meio para frente, um time muito rápido, muito qualificado, então tem recursos como jogada de linha de fundo, como chute de longa distância, como a infiltração com bola colocada pelos meias, aí o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, que fazem um excelente campeonato. Eu acho que o Flamengo leva, eu acho que o Flamengo vence o jogo pela diferença técnica e pelos desfalques que as duas equipes apresentam, que o Internacional vai sentir muito mais, tá? Mas vai ser um jogo muito bom, muito aberto. A minha entrada para esse jogo não é o Flamengo para vencer por causa da odd, eu acho que a odd tá muito baixa para o Flamengo, mesmo com os desfalques deveria estar mais parelho essa cotação aí, então por isso eu vou no mercado de gols, ambas marcam pagando 2, eu acho que o Inter faz gol no Flamengo também, porque a defesa do Flamengo não é muito consistente. Basicamente, esses problemas defensivos com ataques qualificados dos dois lados me fazem acreditar que o ambas marcam é uma boa entrada. Então, ambas marcam a 2, é minha entrada para Flamengo e Inter. E enquanto Flamengo e Inter duelam pelo título brasileiro, no mesmo horário, às 4 da tarde, na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, o Corinthians recebe o Vasco da Gama, podendo, eventualmente, rebaixar o Vasco da Gama. Aqui a gente tem o Corinthians, que já não tem mais muitas aspirações no campeonato também, né? A tendência é que coloque até
alguns garotos aí dentro do time, porque tem alguns desfalques, eu acho, se não me engano, o Otero ou o Casares não vão tá aptos para jogo, enfim. Eu não sei exatamente, ainda existe um mistério aí quanto à escalação do time do Corinthians, mas aqui o detalhe é o desespero do Vasco da Gama nesse jogo. Não conseguiu empatar com o Inter, teve um pênalti a seu favor na última rodada, perdeu o pênalti, poderia ter empatado o jogo, que deixaria a vida um pouco mais fácil, né? Acabou tomando daí depois o 2-0. Tá numa situação muito complicada o Vasco, mas tem jogadores que, quem sabe, na base da superação possam fazer alguma coisa contra um Corinthians que já não luta mais por nada no campeonato. Pra mim, no desespero, é Vasco ou empate, tá? Eu acho que temos aí odd ok pra gente poder trabalhar a dupla chance do Vasco contra o Corinthians, porque o empate aqui não tá descartado, é um dos resultados mais prováveis, inclusive. Tá pagando 1,86, eu acho que é uma boa entrada, o Vasco ou empate, dupla chance pro Vasco contra o Corinthians. 4 da tarde também, Ilha do Retiro, Sport e Atlético Mineiro. Dizem até que se o Atlético garantir a vaga no G4 nesse jogo, o Sampaoli já pega o boné no próprio domingo. Tá quase certa a saída do Sampaoli, não fez um trabalho assim muito louvável com esse time do Atlético Mineiro. As pessoas podem até achar que uma vaga direta na Libertadores é um resultado interessante, mas com o investimento que o Atlético Mineiro teve, não conseguir ganhar nenhum título na temporada, com esse time cheio de estrelas aí, que montou um treinador recebendo um salário altíssimo, que pede reforço toda a rodada. O pessoal aqui no Sul brinca que o Sampaoli, ele ganha, empata ou pede reforço, né? Então ele não perde o jogo. O problema dele é que ele não tem elenco, tá sempre reclamando. Mas essa realidade tende a mudar, vai chegar um outro treinador aí. Se fala inclusive que o Renato Gaúcho pode sair do Grêmio para assumir o Galo, que o Cuca pode sair do Santos para assumir o Galo. Então são boatos que correm, certo é que o Sampaoli não permanecerá no Atlético Mineiro. Mas aqui precisa assegurar essa vaga de Libertadores, né? Vai enfrentar o Sport, que é um adversário que tecnicamente já não corre tanto risco de rebaixamento, então a tendência é jogar um pouco mais relaxado o Sport aqui, né? Pra mim, menos 0,75 handicap asiático pro Atlético Mineiro a 2,08 é uma boa entrada. Às vezes essa odd vai estar ali mais perto de 2, às vezes 1,98 por aí. Eu recomendo pegar ela acima de 2. Menos 0,75 handicap asiático para o Atlético Mineiro contra o Sport. Maravilha, vamos para os jogos das 18h15 de domingo, começando com um clássico interestadual na Vila Belmiro, Santos e Fluminense. Esse jogo é muito importante porque ele vale vaga, né? O Fluminense pleiteando aí uma vaga direta na Libertadores do ano que vem, e o Santos na pré-Libertadores, né, tentando se manter na pré-Libertadores, mas ainda também tem algumas chances de chegar na vaga direta. Claro, precisaria contar com resultados paralelos aí. A questão é que eu não sei se o Soteldo vai jogar, é dúvida para esse jogo, é um jogador muito importante no esquema do Santos, né? O Santos que já teve aí algumas baixas, como o Lucas Veríssimo e o Diego Pituca, que já foram vendidos, então eram titulares que estão fazendo muita falta para a equipe do Santos já. Muito provavelmente o Fluminense também vai sem o Fred, que sentiu lesão, aí tá se recuperando, provavelmente não começa o jogo. Então as duas equipes têm desfalques muito importantes para esse jogo. O Fluminense vive um momento bom, eu acho que o Fluminense está sendo uma surpresa nesse campeonato pelo que conseguiu produzir, pelo que conseguiu entregar com as peças que tinha, sabe? O Fluminense tinha algumas deficiências, sobretudo na transição de jogadas, na articulação ali, era uma equipe que deixava bastante a desejar, mas encontrou alternativas de jogo, explorando os laterais, explorando muitas vezes volantes que tentam armar o jogo, para conseguir ter essa alternativa de criação de jogadas e tá conseguindo chegar bem nessa reta final de campeonato. Então Fluminense ou empate a 1,74 é uma odd interessante para mim, pegar o visitante aí com uma dupla chance. Poderia estar um pouquinho melhor, talvez, se daqui a pouco o Santos confirmar aí o Soteldo como titular, daqui a pouco essa odd do Fluminense dupla chance aí pode passar de 1,80, ainda fica interessante. Então é por aí que eu pretendo trabalhar esse jogo.
Você tá vendo que o UFC Dicas hoje tá recheado de dicas e de piques do Tadioto, né? Vamos para mais um jogo, meu caro. Grêmio e Atlético Paranaense, também às 18h15, também no domingo. O Grêmio com a cabeça, lógico, na final da Copa do Brasil. O jogo é na casa do Grêmio. Então, aqui existe um componente importante, porque a exemplo do Palmeiras, que tem o clássico contra o São Paulo aí para se preparar para esse jogo da Copa do Brasil, o Grêmio, ele as pessoas pedem para o Grêmio um nível de competitividade maior do que o Grêmio tem tido nos últimos jogos, né? O Grêmio consegue uma produção interessante logo no primeiro tempo, aí acaba, não sei se por desgaste físico ou por falta de foco, acaba deixando o adversário tomar conta no segundo tempo, e o Grêmio já tomou 3 ou 4 viradas aí nas últimas rodadas incríveis. Só não tomou virada do Botafogo, porque o Botafogo é um time de fato muito debilitado, já estava rebaixado quando enfrentou o Grêmio, mas ainda assim fez 2 gols e teve chance de fazer mais outros 2 ou 3. Então isso preocupa bastante na forma como o Grêmio trabalha esses jogos. E tem aí esse jogo contra o Atlético Paranaense para tentar fazer alguma coisa. Eu não estou fazendo esse jogo, não estou trazendo nada pré-live para esse jogo, justamente porque eu não sei se o Grêmio vai tentar jogar esse jogo num nível de competitividade um pouco maior, ou se vai tirar o pé pensando na Copa do Brasil, né? Então essa incógnita faz com que eu não trabalhe esse jogo aqui no pré-live. É sempre um mistério o nível de competitividade do Grêmio. Encerrando a rodada, ou pelo menos os jogos de domingo. No domingo, às 20h30 da noite, tem Goiás e Red Bull Bragantino. Esse jogo é em Goiânia, o Goiás ainda com a corda no pescoço e ainda com um pouquinho de esperança de escapar. Esse jogo aqui é um jogo que não parece, mas ele tende a ser um jogo muito legal da gente assistir. Por quê? O Goiás, surpreendentemente, ainda tem chance de escapar do rebaixamento. Com a campanha horrorosa que fez no Campeonato Brasileiro e com essa arrancada nos últimos jogos, o Goiás ainda tem condições de sair da zona da degola. Isso reflete, eu acho, também um pouco o baixo nível técnico que a gente teve no Brasileirão esse ano, mas também aí tem os méritos do Goiás, que conseguiu dar essa arrancada para se reabilitar, e agora aí, claro, contando com tropeços de Vasco e Bahia, o Goiás pode já nessa rodada tirar aí a corda do pescoço, como tu bem disse, e sair dessa zona de Z4. Para isso, precisa vencer o Bragantino, que é uma equipe que já não tem aí aspirações maiores, não tem como ir mais longe do que já foi nesse Campeonato Brasileiro, mas que é uma equipe que a gente sabe tem uma mentalidade um pouco diferente dos outros times do futebol brasileiro, então eu acredito que o Bragantino não vai reduzir tanto seu ritmo assim, não. Vai jogar um jogo focado, um jogo sério, e tem aí uma dinâmica interessante para jogar contra essas equipes que precisam do resultado e precisam sair um pouco. Então o contra-ataque do Bragantino é sempre muito perigoso. Vou acreditar aqui na bravura do Goiás, no histórico recente aí nos últimos jogos, que o Goiás vem conseguindo fazer partidas bem interessantes do ponto de vista defensivo, sem tomar gols, indo para cima do adversário para conseguir um bom resultado. O mercado está nos dando uma cotação boa para trabalhar. Eu vou de handicap asiático mais 0,25 para o Goiás, pagando 1,95. Então, acho uma entrada bem interessante aqui para a gente poder explorar. O Goiás empatando o jogo, aí a gente tem a nossa aposta ganha também. O Goiás perdendo o jogo, a gente tem meia aposta ganha, beleza? Beleza, passada a limpo, portanto, a rodada 37, a penúltima do Brasileirão. Meu caro, vai tomar uma água, descansa aí, que tem muito trabalho no final de semana. Você viu, né? Tantos jogos. E segunda-feira, na semana que vem, tem vídeo da Champions League, jogos das oitavas de final, tem rodada do Brasileirão e tem final de Copa do Brasil. Ou seja, muita coisa pela frente aqui no UFC Dicas. Valeu. Fica com a gente aí que conteúdo tem bastante. Então, abraço e até lá. A gente se encontra, galera. Valeu, forte abraço.